Legal, gente, estamos de volta e aqui conosco então o advogado Dr. Rodrigo Camargo, ele que é especialista em direito de família. Doutor Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário, tudo bem? Você estava me contando que houve mudanças recentes na lei, é isso? Com relação à pensão de alimentos. Isso, exatamente. Conta pra gente, conta pro pessoal de casa, o que houve nessa mudança aí? Na verdade, Mário, o que aconteceu foi o seguinte, a atualização que nós tivemos foi na Lei de Processo Civil. Nós tínhamos um código anterior, lá de 1973, era um código que já estava defasado e ele foi atualizado. Então nós temos agora o código de 2015, que entrou em vigor agora no último dia 18 de março de 2016. Esse novo código muda completamente o paradigma de entrar na justiça e buscar fazer valer o seu direito. O objetivo hoje, em decorrência do crescente número de ações no Poder Judiciário, faz com que a lei tenha se modernizado no sentido de haver uma maior conciliação entre as partes e uma redução da quantidade recursal. Esse é o objetivo. Exatamente. O acordo. Exatamente. Hoje o Poder Judiciário está aparelhado com uma legislação que permite um maior contato entre as partes com a finalidade de evitar a perpetuação do litígio. E sim a gente ter uma resposta do Poder Judiciário mais rápido. Então a legislação ela se atualizou e especialmente em matéria de família, nós vamos debater hoje várias mudanças dentro do pagamento de pensão alimentícia. Perfeito. E hoje ficou muito mais sério ao devedor. Nós já tínhamos uma penalidade máxima aí que era a prisão então, e hoje agravou ainda mais. Antes dessa mudança aqui que nós vamos já citar, o que acontecia se o devedor não pagasse a pensão de alimento? Certo. No Código Antigo nós já tínhamos a penalidade máxima que era a prisão, né? E ela permanece, só que hoje foi regulamentado de uma forma mais consolidada, sem deixar dúvidas acerca dessa prisão do devedor. E também nós temos a novidade hoje que é a possibilidade de inscrição desse devedor no cadastro de inadimplentes e nós temos também como forma automática o protesto do nome desse devedor no cartório de protesto de títulos. Doutor Rodrigo, quando o juiz condena o pai a pagar a pensão alimentícia, em quanto tempo ele tem que fazer esse pagamento? O juiz ele vai intimar pessoalmente o devedor, nesse exemplo que você me passou ali, o pai, para fazer o pagamento em 3 dias. Uau! O prazo é bastante curto, né? E em 3 dias ele tem a opção de fazer o pagamento ou peticionar o juiz informando que já fez, comprovando que já foi feito esse pagamento, assim ele evitaria a prisão, ou também ele apresentaria uma justificativa. Existe essa possibilidade judicial. Então o prazo é 3 dias. Apertadíssimo, hein? É bem curto. Mas é importante lembrar que o prazo de 3 dias é a partir do momento que o juiz faz a intimação pessoal, mas já tem algum tempo que está inadimplida essa verba. Se esse pai aqui intimado, 3 dias para pagar lá a pensão de alimentos, está desempregado. Está desempregado. Ele tem a opção de fazer essa justificativa. Ele tem, na verdade, 2 opções. Ou ele pode informar o juiz que ele está desempregado, e o fato de estar desempregado implica numa redução da renda que ele vai ter mensalmente. Ele pode pedir uma revisão dessa pensão para pagar um valor menor, uma vez que ele já não tem mais aquela renda fixa anterior, mas ele nunca vai poder se eximir por completo do pagamento. Ele vai ter que pagar de alguma certa forma, ou menos, ou eventualmente apresentar uma justificativa. Vamos na prática. Vamos pegar uma pessoa mais humilde, que tenha pouco conhecimento da justiça, dos seus direitos e também das suas obrigações. Você vê que todo mundo sabe quando deve, né? Mas enfim, a pessoa recebeu lá o oficial de justiça, está lá a intimação, pague-se em até 3 dias. Ele tem que fazer em depósito, ele tem que pagar para a família. Como é que é feito esse pagamento? Bom, o próprio mandado do oficial de justiça pode já indicar uma conta bancária. Forma do pagamento. Exatamente, para que seja feito esse pagamento. Ele também pode pagar diretamente para o credor, mediante a obtenção de um recibo, né? Ou ele também pode fazer o depósito em juízo, em uma conta bancária vinculada ao juízo, para que o juiz intime o credor dos alimentos para receber esse valor. Perfeito. Seguindo o mesmo pensamento dessa dificuldade que ele tenha de comunicação e pouco conhecedor da área de direito,
ele não tendo como pagar, não tenho, estou desempregado, a quem ele deve informar? Como é que ele vai se dirigir, uma vez que ele não tem como pagar, não vai ter como também pagar os honorários de um advogado? Como é que ele vai até a justiça e dizer, olha, eu recebi uma intimação, não tenho como pagar? Como é que é o trâmite dessa pessoa leiga para pedir uma prorrogação ou alguma coisa nesse sentido? Nós temos hoje a possibilidade de o Estado fornecer essa assessoria, essa assistência jurídica para quem não tem condições de contratar um advogado particular. Okay. Então nós temos hoje a Defensoria Pública, que é um órgão que oferece toda a assessoria jurídica aos necessitados, e nós temos também a opção de procurar as escolas, as faculdades de direito, que também fornecem esse serviço de forma gratuita. Então ele sempre tem alguém a quem procurar para que faça essa comunicação com o juiz e informe a atual situação, peça eventual revisão dessa verba ou apresente a justificação. Aqui em Curitiba tem a Defensoria Pública, doutor? Nós temos. Seria nesse caso aqui? Poderia ser utilizado? Poderia ser utilizado, sim. Nós temos a Defensoria Pública do Paraná. Nós temos ela estabelecida. Você pode procurar a Defensoria Pública no próprio Fórum de Família, você encontra a Defensoria, e você também tem na Cruz Machado, você encontra, eu não sei o número agora para informar. Hoje em Curitiba, onde é que está sediado o Fórum, as Varas de Família? Fica na rua... Puxa vida, me pegou. É naquela rua de trás, no bairro Alto da Glória, atrás da Cândido de Abreu, na rua de trás. Ok. Eu vou procurar me informar e vou te passar. Se eu não me engano, é Rua da Glória. Bom, é lá que a pessoa deve se encaminhar para tentar negociar essa dívida, é isso? Isso, ela vai ser encaminhada a toda a assessoria necessária para fazer a sua justificativa ou eventualmente pedir essa revisão. Depois de decretada a prisão desse não pagador, é possível evitar essa prisão? Existe, sim, duas possibilidades. Ou o pagamento, porque o pagamento vai suspender esse mandado, o cumprimento do mandado de prisão. Então, mesmo que já tenha sido decretada a prisão, se ela ainda não foi cumprida, o pagamento vai suspender esse cumprimento. Então, você ficaria isento da prisão com esse pagamento. E também é possível apresentar a justificativa, que é justamente uma petição informando do qual é o motivo que você não está fazendo esse pagamento. Eu dou um exemplo, Mário, só para ficar bem claro para o pessoal de casa. Imagine uma situação de uma pessoa que está com uma condição de saúde muito grave, né, acamado, por exemplo, não tem condições de procurar um trabalho e também não tem nenhum tipo de renda e tampouco patrimônio. Não tem bens no nome, não tem valores e ele é devedor de pensão alimentícia e está com alguma convalescença, alguma coisa assim. Essa pessoa não tem condições de pagar e, de fato, é justificável. Então, ela pode procurar a Defensoria Pública, explicar essa situação e pedir a justificativa para o juiz. Bom, não pagando e não procurando justificativa, e caso essa pessoa venha a ser presa, como é que é essa prisão? Como é feita? É em cela comum? Como é que é realizada essa prisão, doutor? Essa é uma dúvida que nós tínhamos com relação ao Código Antigo e essa legislação nova, ela atualizou essa situação e deixou bem estabelecida. Então, hoje, ela é uma prisão em regime fechado, realmente você vai preso em um local específico para isso e a legislação determina a separação do devedor de pensão alimentícia que está preso em relação aos outros presos comuns. Então, você não fica preso junto com outros mas doutor, veja o seguinte, a lei preconiza isso. E a prática? Sabemos que as nossas delegacias, não só de Curitiba, mas de todo o Brasil, não oferecem condição nenhuma, né? Perfeito. Lá onde cabe 50, onde caberia 50, estão 200, 300 homens amontoados ali, uns de pouca, outras de alta periculosidade. Será que realmente vai ter uma sala em separado para os devedores de pensão? Pois que não são bandidos, vamos ser bem claros, né? Perfeitamente. Veja, a legislação é nova, ela traz essa inovação e nós vamos enfrentar isso a partir de agora. Né? Eu entendo que vai ser um dever do Poder Judiciário dar cumprimento à lei. Então, sim, eles deverão achar uma forma de separar o preso comum do preso que está ali em razão do débito maior, né? de pensão alimentícia, perfeitamente. Então, que coisa, hein? Haverá de se encontrar uma maneira. Por até quanto tempo essa pessoa pode vir a ficar presa?
Essa também era uma dúvida que existia na lei anterior, que estava já bem antiga, e hoje o tempo é de 1 a 3 meses. O juiz é que vai fazer a fixação desse período, mas é de 1 até 3 meses que pode ficar recolhido preso. E se passando dessa data? Passando dessa data e não tendo havido o pagamento, o juiz vai ser obrigado a soltar essa pessoa, né? E ela não deixa de ter a obrigação de pagar. Continua. Ela só não pode voltar a ser presa por aquele mesmo valor. Como assim, doutor? Se ela devia, hipoteticamente, R$500, Ok. e aí ela não tinha condições de pagar e não apresentou a justificativa, foi recolhido preso, cumpriu o período, hipoteticamente, de 1 mês, e o juiz mandou soltar. Ela continua devedora daquele valor de R$500. Ela não pagou a conta dela. A prisão não significa que saldou a dívida do mês. Exatamente. Não. Continua devedor da mesma quantia ou até mais, porque vai haver a correção desse período que ele esteve recolhido. Né? Agora, há muitas vezes um contrassenso nisso aí. Vamos pensar, essa pessoa pode ficar até 3 meses presa. Se ela não tem condição por estar desempregada, ela estando presa, aí sim ela não vai poder pagar, doutor? Seguindo essa linha de raciocínio, Sim. como é que é visto isso pelos estudiosos do direito? O objetivo, Mário, da existência da prisão em caso de devedor de pensão alimentícia, em última hipótese, é levar a pessoa realmente presa. O objetivo é a gravidade da sanção. Então, a ameaça da prisão, a restrição da liberdade, tende a forçar a pessoa a fazer o seu esforço máximo para que ele consiga pagar essa verba alimentícia. Né? Então, em hipótese alguma, se busca ou se pretende realmente efetivar essa prisão. Ela é sempre utilizada em última medida. Né? Então, o objetivo é sempre evitar a prisão. E para isso nós tivemos a atualização da lei, que inclusive agora permite o protesto. Então, o nome da pessoa vai ficar com restrição e aí a vida dela vai ficar ainda mais difícil. Porque o objetivo é sempre fazer o pagamento da pensão alimentícia, porque nós não podemos nos esquecer. O credor, aquele que vai receber a pensão, normalmente é uma criança, é um menor de idade, que não tem nem possibilidade e tampouco autorização do poder público para trabalhar. Depende totalmente Depende em absoluto desse pai ou dessa mãe que está devendo a pensão alimentícia. Então, o objetivo da lei é transformar as penas, as sanções tão rigorosas a ponto de forçar aquele devedor a realmente pagar o seu débito, a não simplesmente cumprir um tempo de reclusão e depois sair e não pagar aquela dívida. Porque a pessoa que está esperando essa pensão, ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa estudar e ela não tem condições de levantar o seu próprio dinheiro. Como é que se entra com uma ação? Qual é o caminho para se pedir uma pensão de alimentos? Pensão alimentícia. Você tem que comunicar ao juiz a necessidade que você está passando e por que é que você está naquela condição e quem que está obrigado a lhe prestar essa pensão alimentícia, no caso, o seu pai. Então você vai levar até um advogado, até o defensor público essa informação e ele vai levar até o juiz os documentos necessários para fazer esse pedido, contando um breve relato histórico de como que se dá a união e a separação dessa família e do porquê que essa pessoa está precisando. Existe prescrição em pensão de alimentos? Sim. Ou não? Sim. Eu gosto muito dos cases aí que as pessoas têm ideia melhor. Um casal teve um filho, não foram casados, não viveram juntos, tiveram uma relação amorosa e disso aí surgiu uma criança, cada um para o seu lado, e em determinado momento a mãe viu que não tenho condição, né? Na época ela por orgulho ou porque não queria, disse, não precisa dar o seu nome para o meu filho, não preciso de sua ajuda, né? Por questão de ego, briga, de namorados, olha, não quero nada seu, não quero sua ajuda financeira e muito menos o seu nome aqui para o meu filho. Mas o tempo passou, agora ela se achou no direito e na necessidade de pedir um apoio financeiro. Pode em qualquer tempo acontecer isso, doutor? Esse pedido por parte da mãe, o reconhecimento da paternidade e o auxílio de alimentos?
Sim, pode sim. A qualquer momento você pode vir a pedir a pensão alimentícia. E inclusive o reconhecimento da paternidade, tá? Isso é possível e isso não prescreve. Você pode fazer a qualquer momento. A questão da prescrição que existe é a prescrição daquela verba que já foi determinada judicialmente, não foi paga. E a partir do momento que não foi paga, nasce ao credor o direito de procurar a satisfação desse valor. E se ele não procurar a satisfação desse valor, depois de um X período de tempo, que a lei determina no caso de pensão alimentícia de 2 anos, certo? Ele vai perder o direito àquela verba passada. E essa prescrição ela corre mês a mês. Então, dos últimos 2 anos para trás, eu já não tenho direito de pedir aquela pensão alimentícia. E cada mês que vai passando, eu vou carregando esse bloco de 2 anos. É importante esclarecer que enquanto não é atingida a maioridade, não corre a prescrição entre pai e filho. Ou seja, se o filho está com 4 anos, pede a pensão alimentícia, o pai não paga, dos 4 até os 8 anos, são 4 anos acumulados de pensão. A mãe, representando os interesses do filho, pode cobrar os últimos 4 anos. Porque a prescrição é de 2, mas não corre enquanto o filho é menor. Perfeito? Então, quando o filho atinge a maioridade, ele começa a correr aquela prescrição de 2 anos. Bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre direitos de família, você pode encaminhar a sua pergunta lá para o escritório do Dr. Rodrigo. Qual que é o seu e-mail lá, Dr. Rodrigo? As perguntas podem ser encaminhadas por e-mail para o endereço rodrigo@cradvogados.com. Bacana. Dr. Rodrigo, até a próxima semana. Combinado, Mário. Muito obrigado. Gente, vamos chamar um intervalo. Na volta, nós vamos conhecer, então, um pouco da técnica chamada Ho'oponopono, de origem havaiana, que proporciona livrar-se do excesso de pensamentos e viver mais feliz. Já voltamos em 1 minuto.